Pai do Senhor, igreja, mais um domingo de EBD. Hoje vamos tratar de um assunto relacionado à carta aos Hebreus e o título da lição é a responsabilidade humana face à revelação divina. Podemos agora abrir o livro de Hebreus, lá no capítulo 1, vamos ler de 1 a 4, para começarmos hoje essa reflexão sobre o livro da carta aos Hebreus. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras, diferente aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, do lado direito da majestade nas alturas. Assim ele tornou-se muito superior aos anjos, como se prova pelo fato de que o seu nome, que ele herdou do seu pai, é muito superior aos nomes e títulos dos anjos. Então vemos aqui que a carta de Hebreus vai tratar a respeito da superioridade de Cristo. E o autor da carta aos Hebreus, ele ali estava preocupado com aqueles cristãos, que estavam sendo perseguidos. Eles tinham sido expulsos de Roma por Cláudio e alguns estavam sendo tomados até seus bens. E por causa dessa preocupação, que alguns talvez estivessem esmorecendo, alguns talvez estivessem retornando ao judaísmo, nas suas práticas antigas, porque naquele período o judaísmo estava sendo beneficiado, porque estava sendo acolhido ainda ao governo. Mas os cristãos não, estavam sendo expulsos, perseguidos, tomados seus bens. Então você imagina o grande transtorno daquele povo e de repente alguns começam a pensar, mas o judaísmo está se dando bem, ele está tranquilo, está vivendo em Roma, não está sendo expulso, está tudo indo muito bem. Mas aí o escritor, no caso da carta aos Hebreus, ele tem essa preocupação, para que esses crentes não se desviassem do propósito para que foram chamados. E pela sua fé em Jesus Cristo, que era a nova aliança que tinha sido realizada, que foi através do sacrifício de Cristo, que mais não precisaria mais dos sacrifícios que eram feitos antes, pelos... no caso, os levíticos, e alguns outros que eram realizados, para a remissão dos pecados. E de repente vem Cristo, muda toda aquela realidade e começa os cristãos a ser perseguidos e eles começam alguns a esmorecer. Então hoje, nesse livro da carta aos Hebreus, o que eu quero trazer aqui, que nós vamos tratar a respeito de fé, de perseverar a fé em Cristo Jesus, que muitos de nós fomos alcançados graças, e temos que glorificar o nome do Senhor, porque assim Ele nos resgatou, e temos que permanecer. Talvez hoje eu vou tratar desse livro com uma certa influência no momento que estamos vivendo, e que eu tenho visto que muitos têm voltado à sua velha prática com a forma de querer aliviar todo esse período que estamos passando aí em quarentena, Talvez alguns não tenham suportado, talvez aqueles que começaram agora na caminhada estão esmorecendo. Então esse autor de Hebreus, ele nos chama a atenção sobre isso. A quem nós cremos, por fé, que permaneçamos. Ele até vai falar mais à frente a respeito que esses crentes que enfrentassem até o martírio, permanecesse na fé em Cristo Jesus, que ele daria o descanso, daria a salvação eterna.
porque aqueles já haviam recebido descanso na terra de Israel, a terra prometida, mas era além disso, né? Era além disso. Cristo veio para nos dar algo celestial. Então, o tema, né, que é destacado nessa carta é a superioridade de Cristo, né? E dá para se perceber que ela está sendo direcionada aos crentes, né, em Cristo. E nas perseguições que estavam sofrendo aquele povo, seus bens estavam sendo tomados, né? A sua casa perseguida, estavam sendo expulsos, levaram a esse povo, né? Alguns talvez a desistir. Mas é o assunto que vamos tratar sobre a fé. Eu estou com alguma dificuldade que eu não consegui imprimir a revista e estou olhando pelo celular, o celular tem vez que fecha, talvez eu tenha uma demora de retorno para nós estarmos lendo. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar fala sobre uma geração em perigo. Né? É interessante que, para o momento que estamos agora, por isso que eu disse sobre influência, que é uma realidade, né? Quando nós estamos distantes, a igreja está distante, né? Mas ainda assim temos falado pelas lives, como estamos fazendo aqui agora, para nos mantermos firmes nessa promessa de Cristo. E podemos também aproveitar essa oportunidade, né? E como temos falado muito, né? Nos reinventar, mas em Cristo. Não venhamos querer buscar outras coisas para que possa trazer alívio ao nosso coração. Não, nós temos que buscar do Senhor, porque isso é a garantia certa. A sua palavra nos diz sobre isso. Então nós podemos também, só para fecharmos aqui essa introdução, lermos capítulo 12, no versículo 4, 12:4, que fala assim: afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. É o que eu falei, foram chamados ao martírio. É algo que, será que estamos preparados? Né? Mas aquele povo estava. Que eles foram chamados a se alertar a respeito disso. Né? Então aqui vamos ler um pouco da lição. Ela aqui no ponto A, uma geração em perigo, ela fala assim: ainda que não forneça os destinatários específicos, sua designação aos hebreus é antiga, já registrada no Oriente por Eusébio e o Ocidente por Tertuliano. O grupo do qual dirige esse tratado não é composto de judeus, mas sim de cristãos, de origem judaica. Contudo, mesmo não tendo acesso comprovado às particularidades do texto histórico da carta, podemos afirmar com certeza que seus receptores corriam grande perigo. Era a preocupação do autor, né? Perigo de desviarem-se do propósito. Como um sinal de alerta, o autor se refere ao fracasso do povo de Israel no deserto, Hebreus 3:8-9, e também de Esaú, a epístola aos Hebreus. Tem caráter exortativos do princípio ao fim, e até mesmo os seus argumentos mais profundos, assim como as descrições mais sublimes, são todos oferecidos em espírito de exortação. Ela não contém advertências, pois ela é uma séria advertência, tanto para os crentes hebreus do primeiro século, como para todos os limites geográficos em todas as gerações. Somos alertados sobre o perigo de ignorar a voz de Deus quando Ele nos fala hoje. Ignorar a voz de Deus é intimamente falta de fé,
pois a verdadeira fé se expressa pela obediência a Deus. Portanto, somente a obediência incondicional à palavra de Deus nos tira da área de perigo. É uma verdade, né? Por mais que muitas vezes não queremos, mas quando vemos meditar a palavra, nós vemos que tem uma exortação para nossas vidas e muitas vezes queremos rejeitar. Mas a verdade é que nós temos que buscar obedecer. Se obedecermos, vamos ter o descanso, vamos ter paz, ainda em tribulação. A palavra do Senhor fala sobre isso, né? E nós podemos entender isso, quando assim descansamos nele. No momento de aflição, nós achamos que vai ser difícil, não vamos resistir, mas quando firmamos nossos pés no Senhor, descansamos, esperamos nele, o refrigério vem. Ainda que não tenha passado, mas podemos ainda ter fé no nosso coração quanto às promessas em nossas vidas. Aí vemos o ponto B, que fala a armadilha do engano, que fala assim: o engano é uma palavra a ser levada em alta consideração pelo crente, pois a exemplo do povo de Israel no deserto, após provarem a magnífica obra de libertação do Egito, morreram antes que pudesse entrar na terra prometida. Hebreus 3:8, 11, 15, 19. A ênfase neste trecho, capítulo 3 e 4, está relacionada ao coração, que é a essência da vida. Provérbios 4, 23, vamos dar uma lida. E o interessante, né, quando podemos ver que ele se refere, né, a esse povo, a gente vê que eles atravessaram lá o mar em seco, viveram recebendo de Deus o que precisavam. Mesmo assim, por falta de obediência, eles perderam de alcançar a terra prometida. Mais do que isso, né? Deixaram de passar ao tempo, depois de entrar na terra, as informações, né? Todas as bênçãos recebidas pelo Senhor. Por isso que tiveram mais dificuldade. Diz assim, Provérbios, capítulo 5, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Podemos assim compreender que temos que refletir, né, quando estamos lendo a palavra do Senhor e colocarmos que Ele sonda e conhece o nosso coração. Então temos que ter reverência, temos que ter temor, não devemos esmorecer e pensar que Ele não sabe o que se passa em nosso coração. Achar que o Senhor não sabe, aí eu faço o que eu quero pensando que eu posso enganar o Senhor e pecando. Por isso que ele fala que sonda, né? Ele nos sonda, ele conhece nossos pensamentos, ele conhece o que está dentro de nós. Ainda que não venhamos cometer a tal atitude, como se diz, concluir o pecado, mas ele já sabe o que passa dentro de nós. Então temos que ter essa preocupação. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Essa palavra é tremenda, né, irmãos? Ela confirma, né, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece. Ele vê no nosso interior. Antes que haja a palavra na minha boca, Ele conhece meu coração.
Então, muitas vezes professamos algo, como é o caso desse povo. Alguns professaram fé. Eu digo lá, a gente pode lembrar de Judas, andava com Jesus, talvez pregou a palavra, talvez alcançou vidas, mas não perseverou até o fim. A gente vai lá olhar lá em João, né? Eu não estou memorizado agora qual o capítulo, versículo, fala a respeito que andavam juntos, mas eles se desviaram, se afastaram. Esses não pertenciam, não estava conosco, não fazia parte do nosso grupo. Então nós temos visto aí pessoas se desviando, pessoas se afastando, né, da casa do Senhor, se desviando de Deus literalmente. E não estamos vendo poucas pessoas, nós vemos pessoas, pastores, vemos alguns presbíteros, diáconos, obreiros, irmãos em Cristo, que estão ali, fazem a obra do Senhor, né? Conclui-se até a obra, mas a gente faz lembrar, né, aquela passagem que diz que o Senhor fala, né, que alguns chegarão diante dele e confessarão, né? Olha, Senhor, eu fiz a obra no teu nome, expulsei no teu nome, eu fiz tal coisa, né, no seu nome, fiz pela igreja, e ele vai dizer, aparta de mim porque eu não te conheço. Então é algo para nós refletirmos a respeito do que o nosso coração tem revelado diante do Senhor. Porque viveremos por fé, fé em Cristo Jesus. Muitas vezes eu falo que temos que viver em exercício da fé. Muitas vezes nós não conseguimos verdadeiramente sermos fiéis em tudo que temos que fazer, mas o exercício da fé nos ajuda a nos conduzir a isso, nos fazer entender a necessidade quanto a isso. Nós estamos passando um momento aí que alguns têm contribuído a outros, né? Têm se compadecido do outro, têm ajudado o outro, independente de alguém saber. Ele não faz nem publicidade disso, não é importante, porque o importante é fazer para Deus. Por isso que a palavra diz, no seu trabalho, você faça como se estivesse fazendo para Deus. Em tudo que for fazer, como se estivesse fazendo para Deus. Então não é importante que o outro saiba. É importante que você saiba que Deus sabe. Essa é a grande importância. Que Deus saiba disso. Né? Você tem que ter o tempo todo entender sobre isso, que temos que ter temor. Temos que buscar conhecer a questão de entender fé. Porque muito se fala sobre fé como eu creio, então eu tenho fé. Tenho crido em muitas coisas, mas estamos falando aqui de fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Fé no grande, né? Daquele que se entregou por nós, para que nós obtivéssemos salvação. Porque muitos outros se entregaram, chegaram a ponto de nem chegar à terra prometida como Moisés. Fez o papel dele encaminhar até ali. Mas quantos ali estavam com ele e se perderam? E nos dias de hoje tem acontecido. E temos que ver o livro de Hebreu como exortação também nos dias de hoje para nossas vidas. Que temos passado situações difíceis? Temos. Mas temos que firmar na fé. Temos que buscar cada dia mais botar os nossos passos, as nossas vontades diante do Senhor e fazer com que Ele cumpra o que Ele quer em nossas vidas. Porque pedimos tantas coisas, queremos tantas coisas, benefício próprio. E aqui eu tiro um ponto também, que fala assim, o temor do escritor é que, tendo nos tornado participantes de Cristo, não descuidemos da inclinação do coração. Nos tornemos insensíveis ao Espírito Santo. A preocupação dele era grande. Que chega até nós também, né? Que temos que preocupar, orarmos uns pelos outros para que não venhamos perecer, não venhamos desviar do Senhor. Responsabilidade humana mediante a revelação de Deus. Para demonstrar claramente a gravidade da advertência, o escritor exibe um maravilhoso tratado teológico a respeito da gradativa revelação de Deus para
paralelo à responsabilidade humana, respectivamente a proporção que a recebe. Lucas 12:48. Podemos dar uma lida? Vamos lá em Lucas 12:48. Lucas 12:48. Doze. 12:48. Diz assim: mas todo aquele que sabe que a sua conduta é má será castigado, com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem foi confiado muito, deste muito mais será pedido. Olha que tão grande responsabilidade. Vou até ler de novo aqui para todos ouvirem. Mas todo aquele que sabe que a sua conduta é má, será castigado, com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem foi confiado muito, deste muito mais será pedido. É uma grande responsabilidade, irmão. Porque eu sempre até uso um texto que diz assim, muito mais recebido, muito mais será dado, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. A gente recebe as bênçãos do Senhor, mas por que estamos recebendo tal coisa? Será que não é também para nós fazermos o mesmo para outro? Nós, quando olhamos dentro de casa, né, em família, nós pensamos o seguinte, podemos até refletir sobre isso. Nós prosperamos, talvez, no salário. Que bênção é a gente poder melhorar o conforto do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, poder suprir alguma necessidade existente, né, para os nossos mais próximos, que é a nossa família. Mas quão bom seria nós podermos também olhar para os nossos vizinhos, né, para aqueles que nos cercam, dessa mesma forma. Isso é um exercício que temos que ter diariamente, porque senão nos perdemos. Muitas vezes oferecemos banquetes para aqueles que pode também nos dar. Esquecemos que a palavra de Deus mesmo nos exorta sobre isso, que muitas vezes temos que oferecer banquete para aqueles que jamais retribuirão, porque assim Deus tem feito conosco. Seguindo então a lição, nós vamos chegar agora transitória. Nós temos aqui tem que correr, que já estou tomando muito tempo, né? A responsabilidade transitória. Eu queria transitória. Considerando transitória a insistência revelação de Deus ao povo de Israel, ao Antigo Testamento, que se deu de forma diversificada e por diferentes mediadores. Deus falou por intermédio dos profetas, falou dos anjos, pela instrumentalidade poderosa legislativa de Moisés, e pelo sacerdócio levítico. É o que a gente vê essa trajetória, né? Veio todos esses, mas a carta aos Hebreus traz que maior do que todos esses foi o sacrifício feito de Jesus Cristo.
né, que vem nos fazer lembrar que a mudança da nova aliança, que havia aquela aliança desgastada, né, que nós podemos dizer assim, que tudo se fazia pecado, sacrificava o animal, aspergia o sangue, mas aquele próprio que estava fazendo teria que também fazer por si, né? Porque também fazia parte dessa necessidade da purificação. Mas vem Jesus e toma isso e faz com toda a sua pureza, com toda a sua santidade, por nós. Sacrifício único. E nos purifica do nosso pecado. Podemos hoje nós retornarmos então, aqui na lição, eu vou colocar aqui, fala, nenhuma geração que se recusa a se submeter à palavra de Deus e não aguarde no coração, poderá usufruir da glória da sua promessa. Como eu falei, a questão da obediência, a questão que nós temos que pensar sobre isso, sobre a nossa fé em Jesus Cristo. O que confirma a nossa fé em Cristo é a obediência. Não é questão de só falarmos, né, sobre a fé. Aquele povo, qual receber essa carta, foi exortado a lembrar a respeito a quem eles tinham que obedecer. A lembrar a respeito que eles deveriam cumprir o seu chamado, para aquilo que eles haviam sido chamados. E aqui, fechando, né, já terminando, nós vamos falar sobre o ponto B, definitiva, que conta Hebreus 12, 13, 22, 18, 3, 1, 6, 4, 14, 16, 5, 5 a 14. O bom é que todos pudessem estar lendo Hebreus, né? E lendo todo ele, e nós vamos ver que é muito rico para nossas vidas. Fala assim, Deus falou tão verdadeiramente no Antigo Testamento, como faz no Novo. Entretanto, um Deus infinito só pode ser plenamente revelado por um mediador da mesma natureza. Sua revelação tem, portanto, o ponto culminante na pessoa do seu Filho, para demonstrar a solenidade da revelação de Cristo. O texto introduz nos primeiros versículos declarando que ele é herdeiro universal de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, expressão máxima da divindade, sacerdócio e rei. E na sequência se empenha em comprovar sua superioridade sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão e o sacerdócio levítico. Em suma, o que o autor da carta quer que seja compreendida é a grandeza do privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que repousa sobre aqueles que, ao contrário de seus pais, que está em Hebreus 1, receberam de Deus não uma revelação parcial, por meio de sombras e figuras, pois antes a contemplaram em sua completa forma e plenitude, pela encarnação do seu Filho, Filho de Deus. É tremendo isso, né, irmãos? Eu já estou terminando, já acho que já tomei quase o tempo todo que eu tinha disponível para essa EBD. Espero poder ter contribuído com todos. Mas nós falamos aí sobre uma responsabilidade transitória, né, que é o divino propósito do desvio da fé, que era a preocupação da carta aos Hebreus quanto àqueles cristãos.
como para hoje, nós também podemos tomar para nossas vidas. A passagem, né, de nós podemos compreender que temos que sim educar, falar em nosso lar, em nossa família, a respeito de tudo que Deus tem falado sobre feito em nossas vidas, para que eles tomem isso como responsabilidade também, entendendo que Deus tem cuidado de nós, Deus tem feito por nós. Eu creio que vai nos ajudar bastante se todos puderem, né, meditar sobre essa palavra, que ela vai nos exortar a algumas questões, talvez temos alguma dificuldade, e vai nos fazer revelar através do Espírito Santo de Deus. E que Deus conclua, né, cada ouvinte aí, a sua obra, que possa entender melhor a respeito disso. Mas eu gostaria também de participar com os irmãos, agora deixando em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 a 18, para que nós terminemos essa escola dominical. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Então, vou deixar essa palavra aí para os irmãos. Diz assim: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possamos permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes de autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça, da provação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Irmãos, eu encerro hoje com essa palavra aí para os irmãos, com a palavra de fé, que essa palavra de hoje na escola dominical, na Carta aos Hebreus, entenda a preocupação que o autor teve a respeito daqueles que estavam ali passando grande dificuldade. E que hoje possa ser também para nossas vidas. Possamos nos esforçar a levar conforto, nos esforçar a exortar, sim, mas com a palavra de Deus, com amor, com compaixão pelas almas e pelas necessidades que muitos têm vivido. Possamos nos compadecer, como assim a palavra do Senhor hoje assim foi dita. Uma preocupação mútua do povo de Deus quanto o que recebemos de Cristo e o que temos vivido, e que não venhamos nos esmorecer, perder o foco, que é Jesus Cristo. É o que hoje eu deixo para vocês, agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Hoje, domingo, nós vamos falar um pouco sobre fé e sobre o livro de Hebreus. Entrando no nosso assunto,
Eu acho que é muito interessante a gente primeiro se perguntar o que é fé, né? E como o livro de Hebreus trata isso. É fato que o livro de Hebreus trata a fé, na verdade, o escritor, né, do livro de Hebreus trata a fé como algo que a gente precisa buscar, como a igreja primitiva buscou, né, e confiar como a igreja primitiva confiou. A gente entende que no livro de Hebreus, segundo o nosso comentarista, ele está pedindo à igreja que ela volte àquele primeiro amor, que ela não esqueça aquele primeiro amor. E talvez essa seja uma das principais premissas hoje para a gente analisar o livro de Hebreus, né? Que a gente possa voltar também a ter aquela mesma fé que a igreja primitiva tinha e que a gente precisa continuar acreditando em Deus, continuar confiando e tendo fé em Deus. É fato que a fé é uma característica de todo o povo de Deus, sempre foi uma característica do povo de Deus. E por isso que o escritor aos Hebreus, ele deixa isso bem claro, né? Ele começa lá no capítulo 11, né, na galeria dos heróis da fé, como nós conhecemos, falando da história do princípio. E ele vai desde o princípio falando de todos os homens que com fé acreditaram e fizeram grandes feitos, né? Então ele deixa bem claro que fé é uma característica de todo o povo de Deus. E aí no versículo 6, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando a gente fala sobre fé, né, e o cristianismo é algo baseado na fé, se você não acreditar, né, e antigamente as pessoas achavam que a fé era tinha uma frase que dizia que a fé era um salto no escuro. Mas na verdade é extremamente ao contrário, né? É um salto em direção à luz. Porque a fé, ela requer muita experiência de quem vive a fé. Quando nós temos uma experiência com Deus ou com Jesus, a gente sabe por que motivo a gente acredita em Jesus. A fé não é algo, um salto no escuro, não é algo que a pessoa chega e fala, olha, eu acho que é isso e por isso eu vou seguir, porque meu pai seguia. Não, a fé requer uma experiência. Por que você acredita em Deus? Porque eu tive uma experiência com Deus e isso me dá fé para acreditar em Deus, através da Bíblia, através daquilo que você lê nas Escrituras Sagradas, através de uma experiência, das suas experiências mesmo, pessoais, né, com Deus. Então, quando a gente fala de fé, né, e aí os discípulos, né, e sempre falam sobre fé também, e pedem que aumente a fé, isso é importante, porque a fé é todo dia colocada em prova, né? A gente está todo dia sendo posto à prova por causa da nossa fé. E quando eu digo sendo posto à prova, é exatamente na fé nossa, interna, né? Da gente continuar acreditando, da gente continuar perseverando, da gente continuar tendo essa mesma crença em Deus. Então o livro de Hebreus ele fala sobre fé, ele fala sobre esse retorno, né, que os hebreus precisam ter em relação a acreditar que Jesus, que Deus está ali, continua com eles, né, e faz uma lança-luz em relação à igreja primitiva. E hoje, né, eu acho que a gente precisa refletir muito, porque a Bíblia ela se renova todos os dias, né, e a gente tem passado esse momento tão difícil de pandemia, e isso acaba colocando a nossa fé em prática, né? E a nossa fé em xeque também. Às vezes a gente se pergunta por que nós estamos passando algumas questões, né? Por que a gente está numa situação difícil, a gente questiona e a gente esquece de colocar a nossa fé em prática. Quando a gente fala de colocar a nossa fé em prática, não significa que você vai colocar a sua fé para que aquilo que você quer que aconteça, aconteça. Não é o que você quer que aconteça que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça, né? Então aí a gente tem a vontade permissiva, a vontade soberana de Deus, mas vai acontecer aquilo que Deus quer
que aconteça. E aí você precisa ter fé suficiente para aceitar que o que está acontecendo, né, é da vontade e da permissão de Deus. Então, quando a gente fala sobre fé aqui no capítulo de Hebreus, e ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê, ou seja, você tem certeza de alguma coisa que você não está vendo, mas que você sabe, tem certeza de que aquilo vai acontecer. Isso é ter fé. Você olhar para as circunstâncias e você falar, olha, não estou vendo nada que comprove o que eu penso, o que eu sinto, o que eu espero que Deus faça, mas baseado na minha fé vai acontecer. E aí ele começa falando, né, sobre a questão, ele começa lá em Abel, né, mas ele chega, e aqui uma parte muito interessante que nos é muito conhecida, na parte de Abraão. Né? Olha, Abraão vai para o monte sacrificar o próprio filho, e é uma prova de fé, e o filho pergunta, ele fala, olha, Deus vai prover. Mas cadê o cordeiro? Não, Deus vai prover. Ele sabe, né, que Deus vai prover. Ele não tinha o cordeiro, ele não tinha a previsão ali, a provisão, melhor dizendo, mas ele sabia que Deus ia prover ali. Noé nunca tinha visto chuva, mas pela fé que ele tinha recebido, daquilo que ele tinha recebido para fazer, ele vai e faz a arca e salva a sua família. Então, em Hebreus capítulo 11, ele vai nos falando sobre todos os heróis da fé. E é importante que nós entendamos que fé é uma característica e sempre foi uma característica do povo de Deus. Por isso que tem todo esse relato desde o início aqui. É impossível você chegar perto de Deus sem fé, porque aqui no versículo 6 está dizendo que é necessário fé para que você se aproxime de Deus e creia que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, é importante a gente cultivar a nossa fé. É importante a gente não desanimar da nossa fé. É importante a gente ler sempre a Bíblia e colocar a nossa fé interna em prática, né? A nossa fé em Deus. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Você acredita em tudo que diz a Bíblia? Né? Isso é uma coisa cega. Não, não é uma coisa cega. Você tem, inclusive, que analisar o que você está recebendo. Cego é quando você recebe alguma coisa que você nem sabe se é verdade e acredita. Então, o primeiro passo para a fé é a gente conhecer a palavra de Deus e aí basear tudo aquilo que a gente ouve na palavra de Deus. Então, a grande admoestação do escritor aos hebreus é que os hebreus voltem, né, a ter fé e volte ao primeiro amor da igreja primitiva. E talvez seja a nossa grande admoestação para esse momento que estamos passando, né, que tenhamos fé, que busquemos, que não deixemos de acreditar que Deus continua conosco. Tá certo? Um grande abraço e que Deus nos abençoe.